convosco a partir de agora. Claquete gravando. Lindos. Continuando a falar da associação de resistores em curto-circuito. Lembra que ontem nós estávamos falando, nossa última aula, e foi muito rapidinho, né? Foi naquele momento final aí. Foi naquele momento finalzinho. E a gente estava comentando com relação ao curto-circuito. E eu disse assim para vocês, ok? Se não disse, estou dizendo agora, né? Fica registrado. O curto-circuito em um determinado circuito elétrico, ele vai acontecer para dois motivos. Ou para eu desligar um aparelho, especificamente, ou para eu modificar o circuito elétrico. Como assim, Simon? Eu tenho um circuito em paralelo, por exemplo, quero transformá-lo em série, tenho um circuito em série, quero transformar ele em paralelo. Eu posso usar do curto-circuito, vou dar um exemplo aqui, vocês vão entender, para fazer isso. Né? Como que eu faço para modificar a estrutura de um circuito e transformá-lo em outro, usando apenas mais uns pedaços de fio, né? De preferência com resistência elétrica muito baixa, né? Para não influenciar no circuito elétrico, essa é a ideia. Então, é isso que nós vamos trabalhar, ok, moçada, nesse momento, em como que o curto-circuito pode favorecer um circuito elétrico, ou até mesmo de forma proposital, que você tire de funcionamento um circuito elétrico. Às vezes não dá para eu quebrar ali o circuito, arrancar fora, desligar. Então, existe com o curto uma forma de tirar, como o nosso último exemplo de ontem, algumas aplicações. Consigo fazer isso num circuito como esse aqui também. Ó. Estamos lá na letra E, se eu não me engano, ok? Aquele circuito losango, né? Em homenagem ao nosso querido colégio. Aí, que benção. Nós vamos chamar aqui de potencial B de um lado, potencial A do outro, e vamos colocar aqui, ó, vários resistores, né? Vou colocar aqui por cima mesmo. Pronto. Vários resistores para ficar maneirinho, tá? Esse é o nosso circuito losango. Vamos passar mais um aqui? Show. A gente vai chamar esses nossos resistores todos de valor R, tá bom? Todos resistores idênticos e valem R. R é qualquer número que você imaginar aí na sua cabeça, tá bom? Então, todos os resistores são idênticos e valem R. Pronto, eis o nosso circuito. Olha, padrinho, num circuito da forma como está, ele não é o circuito, tá? Eu vou terminar ele, o desenho dele aqui. Mas o circuito, na forma como está, dá para você perceber que isso é uma série de uma associação mista. Como assim uma série, Simon? Porque se você notar aqui, ó, o circuito sai de A e vai até B. Aqui em A tem o primeiro nó, correto? Esse circuito vai se dividir em três, 1, 2, 3, e juntar aqui de novo. E através desse nó ele vai se juntar no próximo losango. Então, esse losango 1 está em série com o losango 2, que está em série com o losango 3, que fecha lá em B. Então, nós temos uma sequência de 3 losangos, ok? Losango 1, losango 2 e losango 3. Se eu encontrar o equivalente aqui, o equivalente aqui e o equivalente aqui, no fim das contas eu tenho 1, 2, 3 resistores em série. E aí fica fácil terminar o serviço, né? Facilita concluir o serviço. É assim que vai funcionar, ok, padrinho? Porém, se eu vier aqui e fizer isso, aí o meu circuito muda totalmente de aplicação. Por que muda totalmente de aplicação? Porque agora eu tenho fios sem resistência. E nesse caso é preciso utilizar a lei dos nós para dizer ou está alguém em curto ou esse fio
tanto faz, tanto fez, né? A presença desses dois fios aqui, ou desse fio inteiro aqui, ela promove o desligamento de algum resistor por curto-circuito. Então, de forma simples, você vai observar que se esse ponto é A, eu posso chamar esse nó de A, correto? Não posso levar o potencial A para frente, porque eu tenho obstáculo, obstáculo e obstáculo, então o A morre aqui. Do lado de cá eu tenho B, logo esse nó eu também chamo de B. Não posso levar o caminho B por cima porque tem obstáculos e também não posso por baixo, mas aqui na frente não tem obstáculos, então eu posso chamar esse nó aqui também de potencial B. E posso chamar esse nó aqui na frente também de potencial B. Então note que esse losango inteiro, que eu chamei de losango número 2, está entre os potenciais B e B. Logo, a diferença de potencial B menos B dá zero, porque são potenciais iguais. A mesma coisa acontece do lado de cá. Na verdade, você pode agora tirar esse nó daqui e pegar esse caminho inteiro. Esses dois losangos ligados, de um lado em um potencial B, do outro em um potencial B. Se é o mesmo potencial, a diferença só pode ser zero. E com isso, padrinho, eu tenho aqui e aqui o curto. Ok? O que aconteceu aqui é VB menos VB igual a zero. Isso simboliza o curto-circuito, ok? O que sobrou para nós? Sobrou apenas o primeiro losango, que de um lado está ligado no potencial A, do outro está ligado no potencial B, ou seja, os terminais da nossa bateria. Né? Lembre-se que esse circuito está sendo alimentado por uma bateria aqui embaixo de tensão AB. É claro que eu não vou ficar desenhando a bateria direto, apenas os circuitos. Então, o que sobrou para a gente, moçada? Sobrou para a gente, de um lado, potencial A, só reescrever bonitinho, né? Do outro, potencial B, e não sei se tu concordas comigo, mas uma caixa contendo 3 resistores. Pronto. Na parte de cima, apenas um ramo. Ah, mas e aquele nó ali? Não é nó, é quina, né? Toda vez que eu tenho um nó, é preciso notar que o nó ele vai dar origem a caminhos diferentes, ok? 2 ou mais caminhos diferentes. Se você olhar para o nosso circuito, ali é simplesmente o fio com quina, né? O fio torto. Então, se é quina, não é nó, promove série. E se você observar... Escutou? Credo. O celular está falando comigo. E por isso, se é série em cima, é só somar as resistências. R mais R, temos 2R em cima. E embaixo, R e R, 2 R's também. E aqui no meio, apenas o Rzinho que sobrou. Então, essa associação inteira, grandona, o cara vem e passa um fio aqui no meio e fala assim, opa, eu estou precisando agora de uma resistência diferente nesse circuito elétrico. Então, passando um fio aqui, eu elimino esses 2 losangos e trabalho só com esse pedaço de circuito. Olha que top. Aí eu vou quebrar paralelos, né? Aqui eu tenho 3, mas eu vou quebrar primeiro o 2R com o 2R. Topzera, porque você sabe que entre 2R e 2R eu posso usar o resistência sobre N, já que são resistores iguais em paralelo. E aí, 2R sobre N seria 2R sobre 2, porque o valor da resistência é 2R e são 2 resistores. Então, aqui dá R. Então, o resultado desses 2 aqui deu R, que vai estar em paralelo com esse R aqui. Olha que legal. Então, agora, para fechar, eu posso fazer R sobre N, aonde a resistência, já que são iguais, né, R e R, a resistência tem o valor R e o número de resistores são 2. Então, qual é a resistência equivalente final, total, desse circuito inteiro que eu promovi, curto-circuito aqui? É meio R, 0,5 R.
R sobre 2, ok? Então, nesse circuito inteiro, aonde foi promovido o curto naqueles dois losangos do lado de lá, justamente através desse fio sem resistência, que trouxe o potencial B para esses dois nós, até aqui atrás, né? Curto-circuitando ali, sobrou para a gente apenas essa associação. Repito, estou fazendo com macete direto, mas você pode utilizar a equação 1 sobre REC igual a 1 sobre 2R, mais 1 sobre R, mais 1 sobre 2R. Tira o mínimo, que é 2R, e resolve, ok? Alguma dúvida nessa parte, nessa associação? Sim ou não? Podemos apagar? E até aqui fica muito simples você notar que a corrente vai de A para B, né? Exemplo. Então, você chega aqui com a corrente, se divide em 3 caminhos, e quando chega aqui, lembra do conceito de ontem? A corrente busca caminhos de menor resistência. Então, entre todo esse caminho que ela tem aqui por cima e por baixo, escolher passar aqui no meio, e, portanto, não ligar todos os equipamentos de cima e de baixo desses dois losangos, é o mais inteligente a se pensar, né? Porém, existem momentos em circuitos elétricos em que existe o fio e eu não consigo visualizar para onde ela vai. A corrente tem mais de um caminho para ir. Aqui fica claro, né? Entre os valores de resistências e o valor central, ir pelo meio é mais de boa, né? Porém, existem circuitos que eu não vou conseguir identificar. Depois que a corrente pegar esse caminho livre de resistência, ela pode sair num conjunto de novas possibilidades. O que fazer? Então, trabalhar com a lei dos nós, marcar os nós, com as respectivas letras, né? As letras dos potenciais que eu escolhi, e letras a mais, se for preciso, torna o seu exercício mais fácil de redesenhar. E é isso que eu quero mostrar para vocês agora, ok? Aplicar num conceito diferente, né? Aplicar no circuito um pouco mais complexo para visualizar. Repare. Letra F. Um modelo em caixa, né? Que são sempre difíceis da gente enxergar. Qualquer observação, vocês me dão um toque aí, tá? Com relação ao tamanho, né? Ah, não estou conseguindo enxergar direito tal parte, tal coisa. Vocês me deem esse feedback aí, tá? Feedback. Essa é a ideia. Tá bom? Nós vamos marcar aqui como A e B de sempre, né? Vamos dar valor à criançada aqui. 35, 8 ohms. 30, 10 ohms. Ok? E para deixar o exercício muito interessante, vamos traçar um fiozinho aqui. Perfeitamente? Esse é o nosso circuito letra F, o circuito com a presença de um fio sem resistência, né, o de resistência desprezível. E aí, nesse passo, nesse momento aqui, o que nós queremos é remontar, redesenhar o circuito. Poxa, dado esse circuito elétrico, como é que eu faço para redesenhar, para encontrar o que nós queremos? Qual que é o motivo da nossa aula? Resistência equivalente em associações mistas. Ainda nem abrimos, nem começamos a trabalhar ainda, por exemplo, com o cálculo de tensão, de corrente dentro das associações.
né? Então, primeiro fixar bem nesse conceito de entender a associação, saber o que está em série, o que está em paralelo bonitinho, para que aí eu consiga trabalhar depois com qual é a corrente que passa em todos os resistores, qual é a tensão que passa em todos eles. É possível fazer isso, ok? É possível abrir o circuito a ponto de descobrir tudo com relação a cada um dos resistores que a gente tem aqui, perfeito? Então, bora lá. Segundo o que a nossa lei diz, a lei dos nós, é captar o que eu tenho de potencial e tentar carregar para frente, ok? O potencial B fica claro que não vai para lugar nenhum. Afinal de contas, aqui eu tenho o potencial B e à frente dele, que é o único caminho que eu tenho, existe um obstáculo, que é um resistor. Pela lei dos nós, que a gente já aprendeu, se tem obstáculo, o potencial não passa para frente. Então, ficou aqui para a gente potencial A, e por isso esse nó a gente pode marcar também como A, porque não tem obstáculo nenhum ali. Por baixo e por cima não dá para ir. Obstáculo aqui e obstáculos aqui. O único caminho que eu posso seguir em frente é o do meio, essa diagonal. Ok? E por isso nós temos potencial A, potencial A. Desta forma, repare comigo, por favor. Aqui é uma quina, não é um nó. Então, todo esse ramo aqui de cima, 30 com 5, está em série. Eu posso muito bem chamar esse ramo aqui de resistência 30 mais 5, 35 ohms. Perfeito? Então, nós temos aqui 35 ohms de resistência equivalente. Só que essa resistência, que bonito, está entre os potenciais A e A. Então, se eu fizer aqui, nesse fio, a diferença de potencial, A menos A, dá zero. E por isso a gente diz que esses dois carinhas aqui estão em curto. Ok? Estão em curto, porque a diferença de potencial ali em cima é A menos A, VA menos VA, que dá zero. Então, sobrou para a gente só o circuito do lado de baixo. Mas, ô Simon, existe um nó aqui, ó. Eu já sei que aqui é A, aqui é B, mas e esse cara aqui que está entre esses três resistores, né? Eis o problema que eu disse para você da dificuldade, porque você poderia muito bem pegar o dedinho e falar assim, ah tá, a corrente vai de A para B, então quando eu chegar aqui, a não vai querer vir por cima não. Não vai não, porque ó, o caminho livre está aqui, legal. Aí ela desce aqui, e quando ela chegar aqui, ela vai para onde? Vai direto? Mas quando ela passar pelo 8, ela tem dois caminhos de volta, o que ela vai fazer? Né? Ou quando ela chegasse aqui em A, ela não ia se dividir, não? Um pedaço para cá, um pedaço para cá e juntar aqui. Entende a dificuldade que é de você observar quando você tem um fio como esse, num circuito em caixa como esse? Então, dica para você, já marquei os nós. E a lei dos nós de Kirchhoff diz, marque todos os nós com letras. Isso significa, então, que esse nó aqui, ó, e é um nó, né? 3 caminhos, 1, 2, 3. Isso aqui é um nó, não é uma quina. Eu preciso marcar com uma letra, ok? Como A e B não pode, por causa dos devidos obstáculos, eu venho aqui e boto outra. Boto X. E o meu circuito elétrico, então, passa a ter esse resistor de 8 ligado entre os polos AX, e esse resistor de 30 ligado entre os polos A e X. Doido, né? Então vamos desenhar aqui. Polo A, polo X. Ligado de forma direta, AX, AX, ou seja, configura um paralelo. Vamos lá? De forma direta. O que eu acabei de desenhar aqui? Um cara ligado em AX. E vou desenhar mais um ligado em AX. Por que 2? Porque tem 2. AX, AX. 8 e 30. Então, vou marcar? Pronto. Tanto o cara de 8 quanto o cara de 30 estão ligados nos terminais AX. Então, o meu redesenhar mostra isso com facilidade. Agora, e o último que sobrou? Ele está marcado no XB. Como eu sei que de um lado tem um potencial A e lá do outro, para finalizar,
tem que ter o potencial B, e aí acaba o nosso circuito, este carinha 10 entre X e B só pode estar aqui. E com isso, esse circuito encaixa, né, todo bonitão, com a presença desse fio aqui, transformou-se nisso, né, matando 35 ohms do meu circuito. Isso que o curto fez agora, retirou, ele não modificou, ele retirou a resistência elétrica. Bom, modificou também, mas retirou a resistência elétrica do meu circuito. E agora eu passo a ter este fenômeno aqui, ok? Difícil a remontagem? Isso você tem que identificar. Fala, nossa, Sam, mas eu tenho uma dificuldade de visualizar isso e tal. Né, tem alguns alunos que procuram a gente e tal. Nossa, dificuldade de circuito elétrico. É só tentando, galera. Infelizmente. Infelizmente. Né, pegar um bando de circuito desses assim, eu vou mandar para vocês um material, já mandei um, né, de associação, mas eu vou mandar um só de resistência equivalente, para você brincar. Deve ter umas 20, não sei, ou um pouco menos. Mas é só isso. Tudo quanto é circuito diferente, só para encontrar a resistência equivalente, tá? E se eu não fizer isso hoje, até o final do dia, não deixa de me cobrar amanhã mesmo. Anota aí no pedacinho de papel, né, na sua tarefa aí, agenda, cobrar o Simon a lista de exercício de resistência equivalente. Por favor, Premed, me lembra. Tá? A gente está com muita coisa para fazer e às vezes esquece com esse negócio de trabalho online. Me lembra, por favor. Ok? Se não me lembrar, vocês podem perder um materialzinho que vai ajudar demais a vocês treinarem isso, praticarem. Vai ter o resistor e no final o valor da resistência equivalente para ver se você encontra de forma correta. Tá bom? Simon, Pode falar, meu bem. será que você pode explicar de novo por que o 38 fica em paralelo? Justamente por causa da DDP igual. O que é o paralelo? Paralelo é quando as DDPs, as tensões são iguais para os dois. Né? Liguei a minha casa em 110 volts, a minha casa é inteira em paralelo. Toda a voltagem que chega para todos os componentes da minha casa vale 110 volts. Então, se você olhar aqui, qual que é a voltagem, a tensão entre esse cara de 8? AX. E entre esse cara de 30? AX. Já para esse cara aqui é BX, então é diferente. Agora, AX e AX é a mesma tensão. Então, na hora que você redesenha o circuito, né, coloca A de um lado, B do outro e começa a redesenhar, só tem uma forma desses dois carinhas terem a mesma tensão AX, se estiverem em paralelo. Se você tivesse feito assim, ó, (30, 8 e 10. É uma possibilidade, né? Errada, mas é uma possibilidade. Você não teria a mesma tensão. Porque lembra, aqui é uma série, né? Eu estou dizendo que aqui a X, que é a DDP, seria dividida entre 30 e 8. Dividida. Então, o 30 pegaria uma tensão, o 8 pegaria outra. Isso não configura a mesma tensão. Série não configura a mesma tensão. Ainda mais como são resistores diferentes, né? Então, a ideia aqui é, se tem a mesma tensão, paralelo. É fácil de ver, ok? A única forma... A única forma que você tem desses caras aqui estarem em série é se esse X aqui tivesse mais para frente em outro lugar. Né? Se eu tivesse o 30, o 8 numa mesma linha e o X em outro lugar. Aí seria possível a gente trabalhar dessa forma. Não sei se deu para compreender, né? Entre A e X, se é a mesma DDP, sempre paralelo, ok? Fácil de você demarcar. Mesma DDP, paralelo sempre, ok? Agora a gente precisa resolver, né? A gente precisa resolver essa brincadeira aqui
Dá para usar o produto pela soma aqui. Vamos resolver aqui embaixo. 30 vezes 8 sobre 30 mais 8. Tranquilo ou não tranquilo? Tranquilo, moçada? Se você fizer aqui 240 sobre 38, deve dar alguma coisa em torno de 6. Alguém pode fazer aí, por favor? Entre Dá 6 e 6. 7. Oi? 6,3. Show. Então, nós temos aqui 6,3 e 10. Então, o que sobrou dessa brincadeira toda aqui para nós foi um carinha de 6,3. Já não vou botar mais o X aqui, né? Já não faz mais sentido. Já quebrei o circuito. Então, nós temos 6,3 de um lado e 10 do outro. Por favor, sempre em ohms, tá? Estou colocando aqui para você 100, mas sempre em ohms, falo novamente. Então, quem é a resistência equivalente final do nosso circuito? Aproximadamente 16,3 ohms, tá bom? Essa é a observação com relação a esse circuito F. Entenda, quanto mais caminhos eu tenho, mais nós eu tenho sobrando, mais trabalhoso vai se tornando o circuito, né? E por isso, mais atenção eu preciso de ter para não errar. Vamos para o próximo? Se puder apagar, você me dá um grito aí. Sim, para Gustavo. Se puder apagar para você também, bote um pod aí no chat aí, por favor, tá? Pode. Todo mundo mandando pode aí. Pode também, Lu? E Pablo? Pablo tá aí, não tá? Show, galera. Apagando então e mostrar para você agora um curto que não vai dar curto no circuito. Um curto que não vai desligar, apagar uma resistência e sim modificar a estrutura do circuito, ok? Muito comum ele aparecer e aparecer dessa forma. Veja, estamos na letra G dos nossos exemplos e aqui, ó, uma associação simples em série. Associação simples em série, tá vendo? A gente pode colocar aqui de resistências R, R e R, tá bom? Pronto, simples. Amados, uma associação em série simples, cuja resistência equivalente, vocês sabem, vale 3R. R mais R mais R, 3R. Simples demais. Mas eu posso modificar isso se eu quiser no circuito, né? Às vezes o cara fala assim, nossa, a resistência está muito grande, eu quero diminuir ela o máximo que eu puder. Como é que eu faço? Bom, uma ideia seria se esse circuito fosse um paralelo, né? Porque a resistência em série soma tudo, em paralelo a gente sabe que quando são resistores iguais, eu posso aplicar o R sobre N. Então, quanto mais resistores eu tiver em paralelo, menor fica a resistência. Então, dependendo daquilo que o cara quer fazer no circuito, a ideia dele é, eu quero modificar isso aqui. Uma das formas que ele escolheu para modificar é tratando o circuito nesse formato. Que maravilhoso. Pronto. Colocando essas fiações aí,
Acabou, cara. Eu já tenho que trabalhar com o conceito de curto ou lei dos nós. A primeira coisa que eu tenho que fazer no momento em que essas fiações apareceram ali. Não tem como, né? Tem que fazer, tem que marcar. E aí, quem me perguntou sobre o porquê do 30 e o 8 no exercício anterior ficarem em paralelo? Quem foi que me perguntou isso? Foi a Dani? Eu. Show, Dani. Olha que interessante. Eu acabo de pegar uma associação em série, traçar duas fiações e, pela lei dos nós, é possível marcar dessa forma, nesse formato. Veja, eis aqui um potencial A, um ponto A, e eu vou marcar esse nó aqui da frente como A. Eu não posso levar esse A aqui para frente porque tem obstáculo, mas posso trazer ele aqui por baixo. Aqui tudo vale A e A nas quinas, e por isso eu posso chamar esse nó aqui de A também. Show de bola? Tranquilo? Do lado de cá, chamei de B, vou chamar esse nó de B, não posso carregar aqui para frente porque tem obstáculo, mas também já marquei esse nó, tá sossegado, né? Mas B em cima, B em cima, B em cima e B aqui também. Se você, pré-med, olhar para essa figura, você consegue enxergar facilmente que os três resistores agora estão entre as DDPs AB, AB, AB. Eu tirei eles que estavam ligados de uma forma indireta, porque estava assim, ó. Não é verdade? Então, se você notar, qual era a DDP nesse cara aqui? Não era AB, era AB sobre 3, porque lembra que a DDP total é VAB, nesse caso, né? Porém, se são resistores iguais em série, eu divido ela, então aqui é VAB sobre 3, VAB sobre 3, VAB sobre 3. Foi 1/3 para cada um, porque estavam ligados de forma indireta. Agora, meu querido, olha que lindo. Esse resistor aqui está ligado, um lado dele em A, e o outro lado dele, ó, em B. E esse resistor aqui, um lado dele, ó, em B. E o outro lado dele, em A. E o daqui, em A e em B. Dessa forma, eu acabei de transformar uma associação em série simples, comum, curto-circuitando ela, numa associação em paralelo. Porque, conforme eu disse para a Dani, falo para todos vocês, agora, todos os meus resistores estão com a mesma DDP, AB, AB, AB. Como redesenhar, Simon? Dica, tá? É o jeito que eu aprendi a fazer, o jeito que eu faço. E foi meio que sozinho. Eu não aprendi dessa forma, não, sabe? Como o redesenhar, não. Eu faço assim. Sempre coloco de um lado o A, o B. Se tiver algum X, alguma coisa, eu coloco no meio, mas tem A de um lado e B do outro. Quantos resistores eu tenho aqui conectados em AB, AB e AB? 3. Então, eu venho aqui, ó, e faço uma caixa. Com 3 carinhas. R, R, R. Tem mais alguém no circuito? Não. Então, morreu aqui. Essa é a minha associação final daquilo lá, transformou-se aqui. E a resistência equivalente em questão, que nesse caso pode ser usada assim. Primeiro, porque é paralelo. Segundo, porque são resistores idênticos, né? Macete nosso seria R, o valor da resistência, dividido por 3. Olha que lindo. R sobre 3 ohms. Essa é a resistência equivalente agora. Lembra quanto era antes, em série? 3R. Traçando os fios, ok? Eu curto-circuitei a brincadeira e transformei em R sobre 3. E olha que massa. Nesse caso, eu estou utilizando as leis dos nós, mas não como um caso de curto, porque eu não cortei ninguém e nem escrevi curto aqui para você. Então, é a utilização de fiações para, trabalhando com o conceito de curto, trabalhando com as leis dos nós, refazer um circuito elétrico sem precisar mexer nele.
né? Eu não precisei arrancar a resistência dali, trocar a resistência, não fiz nada. Apenas com os dados que eu já tinha, eu remontei o circuito. Não é legal? Uma das coisas que eu preciso que você tenha cuidado aqui, para finalizar, é com relação ao sentido da corrente, tá bom? Simon, como assim sentido da corrente? A corrente elétrica ela flui de mais para menos, do maior para o menor potencial, sempre. Num exercício como esse, o cara vai falar para você quem é o maior potencial e quem é o menor potencial. Né? Ele pode, ou, inclusive, dizer para você no enunciado, assumindo que a corrente vá de A para B. Top. Então, A maior e B menor. Vamos colocar isso como exemplo? Chamar o A de maior potencial e o B de menor potencial? Se ele perguntasse para você, na figura, ou numa questão de direção, né? Vamos trabalhar com a questão vetorial de direcionamento, né? Rosa dos ventos, horizontal, vertical, diagonal, ou simplesmente leste-oeste, norte-sul. Se ele pedisse para você o sentido das correntes em cada um deles, tem que ser de mais para menos, ou seja, de A para B. Então, eu representaria, sim, na figura em cima. Aqui já não faz mais sentido, porque eu redesenhei o circuito. Mas na figura de cima, a corrente tem que ir de A para B aqui. No do meio, de A para B, a diferença. E no daqui, de A para B. Louco isso, né? Pensando em termos de corrente total, meu querido, é como se eu tivesse assim, corrente saindo de A, corrente total, né? Aí ela vai se dividir, Uma parte vem para baixo e uma parte vem para cima. Então, passou pelo R legal. Aqui ela vai subir e vai embora. A que veio por baixo, ao chegar aqui, está se dividindo. Uma parte para um lado, uma parte para o outro. Olha que massa. A que vem para um lado, vem aqui, sobe e fecha. A que vem para o outro, segue reto. Esse caminho de para onde vai, de fato, o vestibular não tem nem como perguntar para você. Olha a dificuldade que eu coloquei aqui para te explicar isso, né? Nem uma prova oral. Mas, para você aqui, o sentido de onde para onde é importante, ok? Depois que você marcar os nós, vai ficar fácil de enxergar. Copia, tira print,